Ao longo da Segunda Guerra Mundial, os campos de batalha da Europa viram o auge de uma elite militar reconhecida por sua ferocidade e habilidade tática, os soldados das Waffen-SS. Um dos mais destacados foi Fritz Klingenberg, que em abril de 1941 realizou uma das operações mais audaciosas da guerra ao capturar Belgrado com apenas 30 homens. Sua ação surpreendeu o inimigo e forçou a rendição da cidade sem a necessidade de uma grande ofensiva. Por essa incrível façanha, foi condecorado pessoalmente por Adolf Hitler com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro. Fritz Christen se tornou uma lenda na Batalha de Leningrado em 1941, quando com apenas 19 anos defendeu sua posição sozinho durante 3 dias. Cercado e sem apoio, destruiu 13 tanques soviéticos com seu canhão antitanque, resistindo sem descanso até a chegada dos reforços. O último bastião. A incrível resistência de Fritz Christen contra todo um exército. Fritz Christen, Rottenführer das Waffen-SS, serviu como artilheiro antitanque na 2ª Companhia do Regimento de Infantaria das SS da Divisão Totenkopf. A constituição robusta, cabelo loiro e olhos azuis, representava o ideal físico do soldado alemão promovido pelo regime. A Totenkopf, conhecida pela sua ferocidade no campo de batalha, era uma das divisões mais temidas e fanatizadas das Waffen-SS. No dia 24 de setembro de 1941, os soviéticos lançaram um ataque em grande escala contra as posições alemãs em Luzhno, perto de Demiansk, com uma combinação de artilharia, infantaria e tanques. A 2ª Companhia do Regimento Antitanque da Totenkopf estava posicionada nas florestas ao norte de Luzhno, cobrindo um setor estratégico. Fritz Christen, com apenas 20 anos, operava um canhão antitanque PaK-38 de 5 centímetros, uma peça vital para deter os blindados inimigos. O ataque começou ao amanhecer com um intenso bombardeio de artilharia soviética, que arrasou as posições alemãs e causou o caos. Em questão de minutos, a infantaria soviética, apoiada por tanques, se lançou ao ataque. Enquanto seus camaradas caíam sob o fogo inimigo, Fritz continuou disparando com precisão, conseguindo destruir vários tanques e dizimando as tropas que avançavam em sua direção. No entanto, quando o ataque cessou após várias horas, ele descobriu com horror que era o único sobrevivente de sua unidade. Toda a sua bateria havia sido aniquilada. Em vez de abandonar sua posição, Christen tomou uma decisão extraordinária. Cavou uma trincheira ao redor de seu canhão e começou a se preparar para resistir sozinho. Durante a noite, rastejou pelas posições destruídas, recuperando munições das peças próximas. No dia seguinte, os soviéticos atacaram novamente com artilharia e outro assalto blindado. Mais uma vez, Fritz se manteve firme, destruindo pelo menos 7 tanques e forçando o inimigo a recuar. Apesar do cansaço, do frio e da falta de alimentos, ele continuou resistindo. No terceiro dia, os soviéticos tentaram novamente romper sua posição com artilharia, infantaria e tanques. Fritz, de uma nova posição para a qual havia movido seu canhão durante a noite, continuou disparando com uma precisão letal, forçando os soviéticos a recuarem mais uma vez. Durante esses dias intermináveis, ele enfrentou ataques constantes e patrulhas inimigas, descansando apenas em breves intervalos e sobrevivendo, graças à sua astúcia e determinação. Finalmente, na manhã do 4º dia, quando Fritz já se preparava para uma última defesa ao ouvir movimentos próximos, descobriu que as tropas que avançavam não eram soviéticas, mas sim alemãs. A divisão Totenkopf havia retomado Luzhno e, ao chegar à sua posição, encontraram Fritz ao lado de seu canhão, exausto, mas vivo. Ele havia resistido sozinho durante 3 dias, eliminando quase 100 soldados soviéticos e destruindo 13 tanques inimigos. O SS Obergruppenführer Theodor Eicke, comandante da divisão Totenkopf, ficou impressionado com sua coragem e lhe concedeu a Cruz de Ferro de primeira classe no mesmo local. Além disso, recomendou-o para a Cruz de Cavaleiro, que foi entregue pessoalmente por Adolf Hitler no quartel-general de Rastenburg, tornando-o o primeiro soldado da Totenkopf a receber essa prestigiosa condecoração. Após sua incrível façanha em Luzhno,
Fritz Christen se tornou um símbolo da coragem e determinação das Waffen-SS. Depois de receber a Cruz de Cavaleiro em Rastenburg, não foi permitido que ele aproveitasse um descanso prolongado. Ele foi enviado novamente para o fronte oriental, onde continuou participando de algumas das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial, especialmente durante os anos 1942 e 1943, quando o Exército Vermelho começou a recuperar terreno. Em 1945, ele ostentava o posto de SS Oberscharführer, equivalente a um sargento experiente, o que refletia seu crescimento como combatente e líder de combate. Em maio de 1945, quando a guerra estava chegando ao fim, Fritz e o que restava da Totenkopf, dizimados e exaustos, se renderam às tropas americanas na Checoslováquia. No entanto, assim como muitos prisioneiros das Waffen-SS, ele foi entregue ao Exército Vermelho como parte dos acordos entre as potências aliadas. Essa decisão selou seu destino, pois os soviéticos consideravam os membros das Waffen-SS como criminosos de guerra, independentemente de seu papel específico no conflito. Fritz foi transferido para um gulag na Sibéria, onde as condições eram desumanas. Os prisioneiros sofriam jornadas de trabalho extenuantes, temperaturas extremas, fome constante e doenças. Muitos de seus companheiros não sobreviveram a esses campos de trabalho forçado, mas Fritz, com a vontade que já havia demonstrado no campo de batalha, conseguiu resistir. Durante seu tempo no Gulag, assim como outros prisioneiros alemães, ele sofreu interrogatórios e reeducação ideológica por parte das autoridades soviéticas, que buscavam incutir o ódio ao nazismo. Segundo depoimentos de prisioneiros que compartilharam seu destino, aqueles que haviam servido em unidades como a Totenkopf eram tratados com especial dureza, pois eram considerados fanáticos ideológicos. Em 1955, após anos de confinamento, Fritz foi libertado como parte de um acordo diplomático entre a Alemanha Ocidental e a União Soviética, graças aos esforços do chanceler Konrad Adenauer para repatriar os prisioneiros alemães. Retornou a uma Alemanha muito diferente da que havia deixado. O pós-guerra havia transformado o país em dois blocos divididos e Fritz se estabeleceu na República Federal da Alemanha, onde tentou refazer sua vida longe dos horrores que havia vivido. Ao retornar, como muitos ex-membros das Waffen-SS, ele enfrentou o desafio de se reintegrar a uma sociedade que olhava com desconfiança aqueles que haviam feito parte do aparato militar nazista. Fritz evitou a política e se manteve afastado da esfera pública. Trabalhou em empregos humildes e viveu uma vida discreta, sem nunca fazer declarações públicas sobre seu tempo nas Waffen-SS ou sua famosa resistência em Luzno. Fritz faleceu em 1995, aos 74 anos, por causas naturais, em sua casa na Alemanha. Fritz Klingenberg, a tomada de Belgrado. Fritz Paul Heinrich Otto Klingenberg nasceu no 17 de dezembro de 1912 em Hovershagen, uma pequena aldeia em Mecklemburgo, Alemanha. Filho de um produtor de leite, Fritz completou sua educação secundária antes de iniciar estudos universitários em ciências e história na Universidade de Rostock. No entanto, seu interesse pelo ascendente Partido Nacional Socialista e pelas Schutzstaffel o levou a abandonar sua carreira acadêmica em 1931 para se unir a esse movimento político e militar que prometia restaurar o orgulho alemão. Em 1934, Klingenberg ingressou no SS Verfügungstruppe, uma unidade que depois se tornaria as Waffen-SS. Ele foi selecionado para fazer parte da primeira promoção de cadetes da SS Junkerschule em Bad Tölz, uma academia de oficiais destinada a formar a elite militar do Terceiro Reich. Sua dedicação e habilidades lhe garantiram o posto de SS Untersturmführer em 1935, após o que foi designado para a SS Standarte Germania. Esta unidade seria crucial na criação da famosa divisão SS das Reich, onde Klingenberg se tornaria uma figura de destaque. Nos anos que antecederam a guerra, Klingenberg subiu rapidamente nas fileiras das Waffen-SS. Em 1937, foi promovido a SS Obersturmführer e, em 1939,
alcançou o posto de SS Hauptsturmführer, equivalente a capitão. Durante esse período, trabalhou estreitamente com Paul Hauser, um dos líderes mais influentes das Waffen-SS, em tarefas de inspeção e organização de unidades. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, participou da invasão da França à frente de uma unidade motorizada da Divisão das Reich, onde se destacou por sua coragem e liderança. Por suas ações no fronte ocidental, foi condecorado com a Cruz de Ferro de segunda e primeira classe, consolidando sua reputação como um oficial brilhante e audaz. A fama de Fritz Klingenberg atingiu seu ponto máximo durante a invasão da Iugoslávia em abril de 1941. No meio da campanha balcânica, sua unidade recebeu a ordem de avançar em direção a Belgrado, mas as condições climáticas e a destruição de pontes atrasaram a maior parte das tropas alemãs. Em vez de esperar reforços, Klingenberg decidiu agir por conta própria, demonstrando uma audácia sem igual. No dia 11 de abril, liderando um pequeno grupo de 6 soldados, encontrou um bote para atravessar o rio Danúbio. Embora o bote tenha afundado durante a travessia, conseguiram chegar ao outro lado com armamento limitado. Em terra firme, enfrentaram e capturaram várias tropas iugoslavas antes de avançar em direção ao centro de Belgrado. Lá, Klingenberg hasteou uma bandeira alemã na prefeitura, criando a impressão de que a cidade havia sido tomada por uma força muito maior. Quando o prefeito Jevren Tomic se reuniu com ele, Klingenberg o convenceu de que havia iminentes bombardeios de artilharia e ataques aéreos por parte da Luftwaffe, o que levou o prefeito a render a cidade sem resistência. Nas horas seguintes, mais soldados alemães cruzaram o Danúbio e reforçaram a ilusão de uma grande presença militar. Quando o resto da divisão das Reich chegou a Belgrado dias depois, ficaram surpresos ao descobrir que Klingenberg havia capturado a capital com um punhado de homens, evitando uma operação que poderia ter custado milhares de vidas. Por essa ação, Fritz Klingenberg foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro no 14 de maio de 1941, uma das mais altas distinções do Terceiro Reich. Sua façanha foi celebrada como um exemplo da audácia e da eficácia das Waffen-SS. Após receber a Cruz de Cavaleiro, Klingenberg foi convidado para o Berghof, a residência de descanso de Adolf Hitler, para uma cerimônia formal de condecoração. Nesse ato, Heinrich Hoffmann, fotógrafo pessoal de Hitler, capturou uma imagem icônica de Klingenberg junto ao Führer. Como Klingenberg media 1,93 m, Hoffmann pediu que ele ficasse um pouco atrás de Hitler, que media 1,75 m, para minimizar a diferença de altura. Apesar desse arranjo, a fotografia mostra claramente a imponente figura de Klingenberg, o que reforça sua imagem como um líder forte e carismático. Após seu sucesso nos Balcãs, Klingenberg foi transferido para o fronte oriental, onde participou das campanhas de Kharkov, Minsk e Kursk. Por seus feitos nessas batalhas, recebeu as folhas de carvalho para sua Cruz de Cavaleiro em 1943, um reconhecimento reservado para atos de coragem excepcionais. Em 1945, nos últimos meses da guerra, Klingenberg foi promovido a SS Standartenführer e assumiu o comando da 17ª Divisão SS de Granadeiros Panzer Götz von Berlichingen. Esta divisão, formada em sua maioria por recrutas inexperientes, lutou desesperadamente no setor de Saarbrücken contra o avanço do 7º Exército dos Estados Unidos. No dia 23 de março de 1945, com a resistência alemã desmoronando, Fritz Klingenberg morreu durante um confronto próximo a Herxheim, no sudoeste da Alemanha. Foi atingido por um projétil enquanto liderava seus homens em uma tentativa desesperada de deter o avanço aliado. Sua morte, aos 32 anos, marcou o fim de uma carreira militar que foi tanto brilhante quanto controversa. Seus restos foram enterrados no cemitério militar alemão de Andilly, na França, onde jaz, junto aos de outros 33 mil soldados alemães caídos durante a guerra, Christian Tixen, um comandante na Das Reich. Christian Tixen nasceu no 3 de dezembro de 1910 em Flensburgo, Alemanha. Desde jovem, demonstrou interesse pela disciplina e pela ordem, o que o levou a se unir às SS em dezembro de 1931.
Começou sua carreira na 50 ISS Standarte, uma unidade paramilitar do Partido Nazista. Em 1934, foi transferido para o SS Verfügungstruppe, a formação que depois se tornaria as Waffen-SS, e foi designado para o Regimento Germânia, onde iniciou sua instrução como oficial. A partir de 1936, serviu como líder de pelotão e, em 1938, tornou-se comandante da 1ª Companhia do Batalhão N. Sua habilidade no combate e liderança lhe permitiram se destacar rapidamente, preparando o caminho para um ascenso meteórico dentro da organização. Com o início do conflito em 1939, sua unidade foi deslocada para diversas operações militares. Quando o Batalhão N foi dissolvido, Tyksen foi realocado para comandar a 1ª Companhia de Motociclistas. Em 1941, sua formação foi absorvida por um batalhão de motocicletas maior, que desempenhou um papel fundamental nas rápidas ofensivas alemãs durante a invasão da União Soviética. Em janeiro de 1942, recebeu o comando do Batalhão de Motociclistas, o que lhe permitiu demonstrar sua perícia em manobras de reconhecimento e ataques rápidos. Durante essa etapa, foi ferido e enviado à Escola de Oficiais das SS em Braunschweig para recuperação. Seu retorno ao front permitiu-lhe comandar o regimento Langemarck, que mais tarde seria reorganizado como o 2º Regimento Panzer das SS em outubro de 1942. No dia 11 de fevereiro de 1943, durante a 3ª Batalha de Jarkov, Tyksen liderou um contra-ataque com seu batalhão blindado, conseguindo impedir o avanço soviético em direção à cidade. Sua técnica de emboscada e agressividade no combate permitiram-lhe aniquilar uma forte concentração inimiga. Durante este confronto, seu tanque foi atingido por 3 projéteis de canhão antitanque, mas conseguiu sobreviver e continuar a ofensiva. Uma semana depois, em um momento crítico da batalha, as tropas alemãs tentavam sair de Jarkov enquanto os soviéticos cercavam a cidade. Tyksen decidiu entrar no combate urbano com seus blindados, uma ação considerada de alto risco. Mesmo sem apoio de infantaria, conseguiu bloquear o avanço inimigo, destruindo vários canhões antitanque e forçando a retirada soviética. Graças à sua ação, a 2ª Divisão SS das Reich conseguiu evitar um cerco completo e se retirou com menores perdas de material e pessoal. Por sua coragem em Jarkov, recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro no 1 de abril de 1943 e, posteriormente, as Folhas de Carvalho em reconhecimento à sua contínua efetividade no combate. Em novembro de 1943, foi nomeado comandante do SS Panzer Regiment II das Reich. Sob seu comando, a unidade participou de diversas operações no fronte oriental, antes de ser deslocada para o oeste, em preparação para a iminente invasão aliada. Quando os aliados desembarcaram na Normandia, em junho de 1944, Tyksen e seu regimento enfrentaram as forças inimigas em ferozes combates defensivos. Após a morte de Heinz Lammerding, assumiu temporariamente o comando da 2ª Divisão SS das Reich em uma tentativa de reorganizar as forças alemãs. No dia 28 de julho de 1944, enquanto se deslocava em um Kübelwagen com seu motorista e um suboficial nos arredores de Trelli, seu veículo foi atacado por um tanque americano. Gravemente ferido, faleceu pouco depois. Não portando documentos de identificação, seu corpo foi enterrado como soldado desconhecido, até que, algum tempo depois, foi identificado. Theodor Wisch, oficial de alto rango em Las Waffen-SS. Theodor Wisch nasceu no 13 de dezembro de 1907 em Wesselburener-Kug, uma pequena localidade em Schleswig-Holstein, Alemanha. Proveniente de uma família humilde dedicada à agricultura, foi o mais velho de 3 irmãos. Em 1933, com a consolidação do poder de Adolf Hitler, Wisch foi transferido para a Leibstandarte SS Adolf Hitler. Durante os anos que antecederam a guerra, Wisch ascendeu nas fileiras, demonstrando habilidades estratégicas e liderança no treinamento de novas tropas. Seu ascenso continuou com o início do conflito em 1939, quando participou da invasão da Polônia com o posto de SS Hauptsturmführer.
Suas ações em combate lhe renderam a Cruz de Ferro de primeira e segunda classe. Durante a Batalha da França, em 1940, comandou um regimento de infantaria dentro da LSSAH, contribuindo para o rápido avanço das tropas alemãs. Sua liderança o fez se destacar na Campanha dos Balcãs em 1941, onde sua unidade combateu ferozmente na conquista da Iugoslávia e da Grécia. Em maio de 1941, assumiu o comando do 2º Batalhão do Regimento de Infantaria da LSAH, cargo que ocupou até julho de 1942. Durante a Operação Barbarossa, a invasão alemã à União Soviética, sua unidade desempenhou um papel fundamental na luta a oeste de Jitomir, em julho de 1941. Por suas ações, foi agraciado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro no 15 de setembro de 1941. Em julho de 1942, foi promovido a comandante do Regimento de Granadeiros Panzer SS-2. Durante a Terceira Batalha de Jarkov, em 1943, sua liderança foi crucial para frear os ataques soviéticos. Seu regimento interceptou as ofensivas inimigas, assegurando importantes posições estratégicas e permitindo a reorganização das tropas alemãs. Como reconhecimento pelo seu desempenho, recebeu a Cruz Alemã em ouro. Durante os combates intensos no fronte oriental, a primeira divisão SS Leibstandarte sofreu pesadas perdas. Diante dessa situação, decidiu se retirar a divisão temporariamente para reabastecimento e reorganização. Wisch continuou à frente de seu regimento, preparando-o para futuras operações. Em junho de 1944, a Leibstandarte SS Adolf Hitler foi deslocada para a França para enfrentar o desembarque da Normandia. A divisão lutou em diversas batalhas contra os aliados, mas em agosto de 1944, durante a Bolsa de Falaise, Wisch foi gravemente ferido nas duas pernas pela explosão de uma granada. Devido aos seus ferimentos, teve que ceder o comando da divisão ao SS Brigadeführer Wilhelm Mohnke. Após a lesão, foi transferido para o Hospital Militar de Hohenlychen, onde passou o resto da guerra em recuperação. Com o colapso do Terceiro Reich em maio de 1945, Wisch foi capturado pelas forças britânicas e mantido como prisioneiro de guerra. Em 1948, foi libertado sem enfrentar acusações por crimes de guerra. Diferente de outros oficiais das Waffen-SS, Wisch não se envolveu em atividades revisionistas após sua liberação. Optou por uma vida discreta, estabelecendo-se na Alemanha Ocidental, onde trabalhou no setor pecuário. Manteve contato com antigos camaradas, mas evitou o ativismo político ou a reintegração em grupos de veteranos vinculados às SS. No dia 11 de janeiro de 1995, faleceu aos 88 anos em Norderstedt, Schleswig-Holstein, cercado por familiares e amigos. Sylvester Stadler, um comandante de elite nas Waffen-SS. Sylvester Stadler nasceu no dia 30 de dezembro de 1910 em Fonsdorf, Áustria, no seio de uma família trabalhadora. Seu pai era mineiro, e ele cresceu em um ambiente de esforço e disciplina. No entanto, a ascensão do nacionalsocialismo e o apelo por uma Alemanha unificada despertaram seu interesse pela política e pelo exército. No mês de maio de 1933, ingressou no Partido Nazista e nas Schutzstaffel, o que marcaria o início de sua carreira militar. Ele foi designado para as SS Verfügungstruppe, uma unidade de combate de elite que mais tarde se tornaria as Waffen-SS. Com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, Stadler comandava uma companhia dentro das SS Verfügungstruppe. Durante a invasão da França em 1940, participou ativamente dos combates e foi ferido perto de Arras, o que lhe rendeu sua primeira condecoração. Mais tarde, em 1941, lutou na Campanha dos Balcãs, onde novamente demonstrou habilidades excepcionais no comando de tropas. Durante a Operação Barbarossa, a invasão alemã da União Soviética, Stadler foi gravemente ferido na Batalha de Moscou. Após se recuperar, foi designado temporariamente como instrutor na Escola de Oficiais SS Junker, em Braunschweig, onde compartilhou seus conhecimentos táticos com futuros comandantes das Waffen-SS. No dia 1º de março de 1942,
Stadler assumiu o comando do 2º Batalhão do Regimento de Granadeiros Panzer der Führer, pertencente à divisão SS das Reich. Sua habilidade em combate e seu senso estratégico foram fundamentais para a bem-sucedida defesa de posições-chave na frente oriental. No mês de abril de 1943, foi promovido a comandante de todo o regimento, com o qual lutou na 3ª Batalha de Kharkov, conseguindo conter a ofensiva soviética. Por sua coragem e liderança, recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro no dia 6 de abril de 1943. Um dos momentos mais marcantes da carreira de Stadler ocorreu no mês de agosto de 1943, quando seu regimento foi enviado à cidade de Korotich para conter um avanço soviético. Apesar dos recursos limitados, ele organizou uma defesa eficaz que impediu a captura de Kharkov e permitiu a retirada ordenada de várias divisões alemãs. Durante esse confronto, Stadler comandou pessoalmente suas tropas, estabelecendo posições defensivas estratégicas e coordenando contra-ataques que detiveram o avanço inimigo. Graças ao seu desempenho nesta operação, recebeu as folhas de carvalho para sua Cruz de Cavaleiro, consolidando sua reputação como um dos melhores comandantes de infantaria na frente oriental. Após os combates intensos na Rússia, seu regimento foi transferido para a França em 1944 para reabastecimento e reorganização. No entanto, o desembarque aliado na Normandia alterou os planos, e a divisão das Reich foi enviada ao norte para enfrentar as forças aliadas. Nesse contexto, seu regimento esteve envolvido no massacre de Oradour-sur-Glane, no qual 642 civis franceses foram mortos por membros das Waffen-SS. Embora Stadler não tenha participado diretamente do massacre, ordenou uma investigação e um conselho de guerra contra o oficial responsável, Adolf Dickmann, que morreu em combate antes de ser julgado. No dia 10 de julho de 1944, após a morte de Heinz Harmel, Stadler foi nomeado comandante da 9ª Divisão Panzer SS Hohenstaufen. Sob seu comando, a divisão participou de algumas das últimas batalhas da guerra, incluindo a Operação Market Garden, onde os alemães conseguiram conter os paraquedistas aliados em Arnhem. Posteriormente participou da Ofensiva das Ardenas, onde suas tropas travaram combates intensos nos bosques belgas contra as forças norte-americanas. Apesar da superioridade numérica dos aliados, Stadler demonstrou uma notável capacidade para a guerra defensiva, utilizando o terreno a seu favor e maximizando a eficácia de suas unidades blindadas. Em 1945, com o colapso da frente alemã, a divisão Hohenstaufen foi enviada à Hungria para tentar deter o avanço soviético na ofensiva do Lago Balaton. No entanto, a avassaladora superioridade soviética forçou uma retirada geral. Stadler conduziu suas tropas até a Áustria, onde finalmente se rendeu às forças norte-americanas no mês de maio de 1945. Após a guerra, Stadler foi mantido como prisioneiro de guerra pelos aliados, mas foi libertado em 1953, sem ser formalmente acusado de crimes de guerra. Diferente de muitos de seus antigos companheiros das Waffen-SS, optou por manter um perfil discreto e evitar a política. Estabeleceu-se em Königsbrunn, Alemanha, onde trabalhou no setor industrial até sua aposentadoria. Sylvester Stadler faleceu no dia 23 de agosto de 1995, aos 84 anos, em Königsbrunn, cercado por sua família. Helmut Wendorf, um comandante de tanques nas Waffen-SS. Helmut Max Ernst Wendorf nasceu no dia 20 de outubro de 1920 em Gauwinkel, Alemanha. Sua infância transcorreu em um ambiente rural, já que sua família, de origem modesta, mudou-se para Damme, Uckermark, onde seu pai trabalhava alugando uma fazenda. Após completar sua educação secundária na Escola Nacional Política de Nuremberg, no mês de agosto de 1939, decidiu se alistar no esforço militar do Terceiro Reich, apresentando-se voluntariamente para o serviço nas Waffen-SS logo no início da Segunda Guerra Mundial. No dia 4 de setembro de 1939, Wendorf alistou-se na 1ª Divisão SS Leibstandarte Adolf Hitler. Foi enviado a Praga no dia 6 de novembro daquele mesmo ano,
onde seu regimento havia sido deslocado após a campanha na Polônia. Inicialmente, Wendorf foi designado para a 11ª Companhia, mas no mês de junho de 1940 foi transferido para a bateria de canhões de assalto Sturmgeschütz. Foi nessa unidade que participou da campanha dos Balcãs e, mais tarde, da invasão da União Soviética durante a Operação Barbarossa. Durante os combates na Frente Oriental, Wendorf demonstrou grande coragem e habilidade no manuseio de blindados. Seu desempenho lhe rendeu a Cruz de Ferro de 2ª classe no dia 14 de setembro de 1941. Pouco depois, foi promovido a SS Oberscharführer, consolidando sua posição dentro da LSESAA. Sua competência no combate permitiu que fosse enviado para a SS Junkerschule em Bad Tölz no dia 1º de novembro de 1941, onde recebeu um rigoroso treinamento em liderança e estratégia de guerra blindada. No mês de abril de 1942, Wendorf retornou à sua unidade já como SS Untersturmführer, demonstrando a confiança que seus superiores depositavam nele. Seu talento o levou a integrar a 13ª Companhia, Tiger, do 1º Regimento SS LSAH, em Fallingbostel, no final de 1942. Nessa unidade liderou um pelotão dentro da 2ª Companhia e foi nessa fase que conheceu Michael Wittmann, um dos mais famosos comandantes de tanques da Segunda Guerra Mundial. Wittmann e Wendorf estabeleceram uma estreita relação profissional, compartilhando a mesma agressividade tática e bravura no campo de batalha. Durante a Operação Cidadela, a grande ofensiva alemã em Kursk no verão de 1943, ambos lutaram juntos na Frente Sul, enfrentando uma esmagadora quantidade de blindados soviéticos. No primeiro dia de combates, Wittmann destruiu 13 tanques T-34 e 2 canhões antitanque, conseguindo resgatar Wendorf, cuja unidade estava cercada e em uma situação crítica. Essa ação fortaleceu a amizade e o respeito mútuo entre os dois comandantes. Wendorf continuou se destacando em combate, destruindo um grande número de blindados inimigos. No dia 12 de fevereiro de 1944, foi agraciado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, reconhecimento concedido apenas aos soldados mais valentes e eficazes do exército alemão. Naquele momento, seu histórico já contava com 58 tanques inimigos destruídos. Quando Wittmann foi promovido a comandante do Schwer SS Panzerabteilung 101, Wendorf assumiu o comando da 2ª Companhia, mantendo a mesma agressividade tática que havia demonstrado desde o início da guerra. Durante os intensos combates na Frente Oriental no final de 1943, sua unidade foi fundamental na defesa das posições alemãs em Korosten e Jitomir. Nos dias de Natal de 1943, com apenas 4 tanques Tiger, Wendorf enfrentou uma coluna soviética e destruiu 11 T-34 em uma única ação em Chubarovka, impedindo o colapso da frente alemã naquela região. Em 1944, com a abertura da frente ocidental após o desembarque na Normandia, Wendorf e sua unidade foram enviados à França para conter o avanço aliado. Ele participou da feroz defesa alemã contra os blindados britânicos e norte-americanos, conseguindo infligir consideráveis baixas às forças inimigas. No dia 6 de agosto de 1944, Wendorf encontrou seu destino final nos campos de batalha da França. Enquanto operava seu tanque Tiger nas proximidades de Mézières, seu veículo foi atingido diretamente por um projétil aliado, sendo completamente destruído. Naquele momento, seu histórico de tanques destruídos chegava a 84 confirmados e 95 prováveis. Fritz Witt, o comandante de aço que liderou a Hitlerjugend. Fritz Witt, nascido no dia 27 de maio de 1908 em Hohenlimburg, um subúrbio de Hagen, Alemanha, foi um destacado oficial das Waffen-SS durante a Segunda Guerra Mundial. Filho de um comerciante, trabalhou na indústria têxtil até perder seu emprego em 1931. No mesmo ano, se uniu ao Partido Nacional Socialista e pouco depois às SS. Nos anos anteriores à guerra, Witt ascendeu rapidamente nas fileiras das SS, alcançando em 1934 o posto de SS Obersturmführer e assumindo o comando de uma companhia na SS Standarte Deutschland.
Este regimento, que posteriormente faria parte da divisão das Reich, era uma das unidades mais disciplinadas e combativas das Waffen-SS. Com o estopim do conflito em 1939, Witt se destacou por sua valentia na invasão da Polônia, onde liderou sua unidade em combates ferozes, incluindo a Batalha de Zakroczym. Durante essa campanha, recebeu ambas as classes da Cruz de Ferro em um período de apenas 10 dias. Em outubro do mesmo ano, foi nomeado comandante de um batalhão no Regimento Deutschland, liderando-o com habilidade durante a invasão dos Países Baixos e da França em 1940. Seu desempenho nessas operações lhe valeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro no dia 4 de setembro de 1940. Em 1941, Witt foi transferido para o Regimento de Infantaria da Leibstandarte, onde comandou um batalhão durante a campanha nos Balcãs e na Grécia. Na Batalha do Passo de Clyde, sua unidade enfrentou forças britânicas, australianas e gregas, conseguindo abrir o caminho para o interior da Grécia após intensos combates que duraram vários dias. Contudo, essa vitória teve um alto custo pessoal, pois seu irmão Franz, membro da mesma unidade, morreu durante a operação. Com a invasão da União Soviética em junho de 1941, Witt e seu batalhão participaram das operações do Grupo de Exército Sul. Durante o cerco de Kiev, a Leibstandarte infligiu pesadas baixas ao inimigo, e Witt foi condecorado com a Cruz Alemã em Ouro por sua destacada atuação em Rostov. Ele ascendeu ao posto de SS Obersturmbannführer em novembro daquele ano. Em 1943, foi selecionado para liderar a formação e treinamento da 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend, composta em grande parte por jovens provenientes das juventudes hitlerianas. Ascendido a SS Oberführer, Witt supervisionou pessoalmente a preparação da divisão, garantindo que estivesse pronta para enfrentar o inimigo. Sob seu comando, a Hitlerjugend foi transferida para a França em março de 1944, em previsões de um desembarque aliado. No entanto, a divisão esteve envolvida em crimes de guerra, como a massacração de Ask em abril de 1944, perpetrada por tropas sob sua jurisdição. Com o início da Operação Overlord no dia 6 de junho de 1944, a divisão de Witt foi uma das primeiras unidades blindadas a se enfrentar contra as forças aliadas nas proximidades de Caen. Apesar dos intensos bombardeios aéreos e navais, a Hitlerjugend ofereceu uma feroz resistência, infligindo pesadas perdas aos canadenses e britânicos. Witt estabeleceu seu posto de comando na vila de Venoix, perto da linha de frente, de onde dirigiu as operações e trabalhou incansavelmente para manter a moral e a eficácia de sua divisão. Na madrugada daquele fatídico dia, a Real Marinha Britânica, que dava apoio ao avanço das tropas terrestres canadenses e britânicas, lançou um devastador bombardeio de artilharia naval sobre as linhas defensivas alemãs no setor de Caen. Um dos projéteis, disparado de um encouraçado britânico, atingiu diretamente o edifício em que Witt havia estabelecido seu quartel-general. A explosão foi brutal. Fragmentos de metal e destroços se espalharam em todas as direções. Witt, que estava em plena consulta com um oficial de Estado-Maior, foi atingido no rosto por fragmentos de metal, morrendo instantaneamente. Seu assistente e vários outros oficiais que o acompanhavam também perderam a vida no ataque. A notícia de sua morte correu rapidamente entre os homens da 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend para suas tropas, especialmente os jovens recrutas provenientes das juventudes hitlerianas. A perda de Witt foi um golpe devastador. Ele havia sido um líder respeitado não apenas por sua experiência tática, mas também por sua capacidade de inspirar seus homens até nos momentos mais sombrios da batalha. Seu sucessor, Kurt Meyer, conhecido como Panzer Meyer, assumiu o comando imediatamente após sua morte. Após o bombardeio, Witt foi enterrado com todas as honras militares em um cemitério improvisado nas proximidades de Venoix. Mais tarde, seus restos mortais foram transferidos para o cemitério alemão de Champigny-Saint-André, onde repousam ao lado de milhares de soldados alemães mortos na Normandia. Herbert Otto Gill, o general mais condecorado das Waffen-SS,
Herbert Otto Gilly foi um dos oficiais mais destacados e condecorados das Waffen-SS durante a Segunda Guerra Mundial. Nascido no dia 8 de março de 1997 em Bad Gandersheim, no sul de Hannover, Gilly cresceu em um ambiente típico da classe média alemã do início do século XX. Foi o quarto filho de um fabricante e, desde cedo, mostrou interesse pela disciplina militar. Em 1914, com apenas 17 anos, se juntou ao exército alemão como alferes, sendo destinado a um regimento de artilharia. Durante a Primeira Guerra Mundial, serviu com distinção, ascendendo ao posto de tenente e recebendo a Cruz de Ferro de primeira e segunda classe, além da Cruz ao Mérito de Guerra. Após a guerra, Gilly deixou o serviço militar em 1919 para se dedicar à administração agrícola. No entanto, sua afinidade pela vida militar o levou a se juntar em 1922 ao Stahlhelm, uma organização paramilitar que reunia veteranos da Grande Guerra. Em 1931, com 34 anos, ingressou no Partido Nacional Socialista e poucos meses depois nas SS. Embora tenha enfrentado acusações internas que levaram à sua expulsão temporária, Gilly foi readmitido em 1934, consolidando-se como líder ascendente dentro das SS Verfügungstruppe. Durante esse período, ocupou vários cargos no regimento Deutschland e, mais tarde, no Germania. Com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, Gilly foi designado para o comando de um batalhão de artilharia dentro das SS Verfügungstruppe. Participou da invasão da Polônia e, mais tarde, da campanha na França, em 1940. Seu desempenho lhe garantiu a promoção a SE Standartenführer em 1941. Nesse mesmo ano, assumiu o comando do regimento de artilharia da recém-criada divisão SS Viking, uma unidade composta principalmente por voluntários nórdicos. Durante a Operação Barbarossa, Gilly liderou seu regimento em um avanço implacável pela Ucrânia e pelo Cáucaso, enfrentando duras condições e uma feroz resistência soviética. Por sua valentia e liderança nesses combates, recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro no dia 8 de outubro de 1942. Mais tarde, em 1943, foi promovido a SS Gruppenführer e assumiu o comando da divisão Viking. Um dos momentos mais destacados na carreira de Gilly ocorreu durante a Batalha da Bolsa de Korsun-Cherkassy, em janeiro de 1944. Mais de 60 mil soldados alemães ficaram cercados pelas forças soviéticas e a divisão Viking, liderada por Gilly, foi crucial na tentativa de romper o cerco. Sob seu comando, a divisão atuou como vanguarda da fuga, conseguindo evacuar aproximadamente metade das tropas cercadas. No entanto, as baixas foram devastadoras e quase todo o equipamento pesado da divisão foi perdido. Por seu papel nesta operação, Gilly recebeu as espadas para sua Cruz de Cavaleiro no dia 19 de fevereiro de 1944, consolidando-se como um dos oficiais mais condecorados do exército alemão. Após a Batalha de Korsun-Cherkassy, Gilly e sua unidade se deslocaram para Kovel, uma cidade estratégica que foi cercada pelas tropas soviéticas. Apesar de estar isolado, Gilly liderou uma defesa feroz durante semanas, repelindo ataques contínuos até que unidades alemãs conseguissem romper o cerco. Por essa ação heróica, no dia 19 de abril de 1944, foi agraciado com os diamantes para sua Cruz de Cavaleiro, tornando-se o membro mais condecorado das Waffen-SS. Gilly foi reconhecido pessoalmente por Adolf Hitler em várias ocasiões. Um dos momentos mais notáveis ocorreu durante a cerimônia de entrega dos diamantes para sua Cruz de Cavaleiro. Nesse evento, realizado no quartel-general de Hitler em Rastenburg, Gilly foi fotografado ao lado do Führer. A imagem capturada por Heinrich Hoffmann mostra Gilly com uma postura firme e orgulhosa. Esse reconhecimento reforçou seu status como um dos oficiais mais respeitados dentro do regime. Nos últimos meses da guerra, Gilly comandou o 4º Corpo Panzer SS durante a fracassada Operação Konrad, que visava libertar Budapeste e mais tarde na ofensiva do Lago Balatão. Apesar dos esforços desesperados, as forças soviéticas superaram os alemães, forçando-os a recuar em direção à Áustria.
No dia 9 de maio de 1945, com a guerra praticamente terminada, Gilles e o que restava de seu corpo de exército se renderam às tropas americanas para evitar cair nas mãos soviéticas, ciente do destino que aguardava os oficiais de alta patente capturados pelo Exército Vermelho. Liberado em 1948, após passar 3 anos como prisioneiro de guerra, Gilles se estabeleceu na Alemanha Ocidental. Durante a década de 1950, se tornou uma figura proeminente do AIAG, uma organização de veteranos das Waffen-SS que defendia a reabilitação legal e econômica de seus membros. Gilles fundou o jornal Viking Ruf, que mais tarde se tornaria a publicação oficial do AIAG sob o nome Der Freiwillige. Embora o AIAG tenha enfrentado duras críticas por sua postura revisionista, Gilles continuou sendo uma figura de destaque dentro da organização até seu falecimento. Herbert Otto Gilles passou os últimos anos de sua vida em relativa tranquilidade na Alemanha pós-guerra. No entanto, sua morte no dia 26 de dezembro de 1966, causada por um ataque cardíaco, marcou o fim de uma trajetória de um homem que teve um papel central em algumas das campanhas mais críticas da Segunda Guerra Mundial. No dia de sua morte, Gilles estava em sua residência em Stemmen, onde havia passado a maior parte de seus anos após a guerra. De acordo com relatos de quem o conhecia, Gilles havia começado a apresentar problemas de saúde nos meses anteriores. Apesar de sua resistência física e força mental, herdadas de décadas nos campos de batalha, o estresse acumulado e a idade começaram a cobrar seu preço. O ataque cardíaco ocorreu de forma repentina. Embora os serviços médicos tenham sido acionados rapidamente, nada pôde ser feito para salvar sua vida. O funeral de Herbert Otto Gilles foi marcado por uma grande assistência, especialmente de antigos membros das Waffen-SS e veteranos que o consideravam um símbolo de liderança e camaradagem que caracterizou essas unidades durante a guerra. Ele foi enterrado no cemitério local de Stemmen, em uma cerimônia solene e carregada de simbolismo para os presentes. Vinzenz Kaiser, legenda da divisão das Reich. Vinzenz Kaiser, nascido em 28 de fevereiro de 1904 em Waltersdorf, perto de Judenburg, Áustria, é amplamente lembrado como um destacado oficial das Waffen-SS, especialmente conhecido por suas ações valentes durante a Segunda Guerra Mundial, entre as quais se destaca a destruição pessoal de 4 tanques inimigos na Terceira Batalha de Kharkov. Proveniente de uma família trabalhadora, Kaiser cursou os estudos básicos antes de conseguir um emprego em uma loja de ferragens. Desde jovem demonstrou um grande interesse pela política, o que o levou a se envolver ativamente em movimentos nacional-socialistas. Em 1927, ele se juntou ao partido e logo depois se integrou nas SA. Em 1931, foi transferido para as SS, onde recebeu a tarefa de organizar e liderar pequenas unidades nas localidades próximas a Judenburg. Sua notável habilidade de recrutar e coordenar grupos foi crucial para seu rápido ascenso dentro da organização. No entanto, essas mesmas atividades o colocaram na mira das autoridades austríacas, que o prenderam em 1933 sob acusações de conspiração política. Após passar vários meses na prisão, foi ordenado a deixar a Áustria, emigrando para a Alemanha como refugiado político. Uma vez na Alemanha, Kaiser foi submetido a um rigoroso treinamento militar e posteriormente designado para a Legião SS austríaca, com base em Lechfeld, onde continuou a se destacar. Em 1934, Kaiser foi selecionado para um curso especializado de liderança em Potsdam, uma formação que mais tarde seria integrada nas SS-Verfügungstruppe, consideradas o núcleo inicial das Waffen-SS. Apesar de ter enfrentado um grande obstáculo em sua carreira devido a um incidente disciplinar em 1935, Kaiser não só superou o desafio, mas foi reinstalado em seu posto após um apelo direto ao Reichsführer Heinrich Himmler. Esse apoio marcou um ponto crucial em sua trajetória. Nos anos seguintes, ele serviu como instrutor na prestigiada SS Junkerschule em Bad Tölz, destacando-se também como atleta em competições de salto em distância e lançamento de peso, atividades que lhe renderam reconhecimentos adicionais dentro das fileiras das SS.
Quando a guerra estourou em setembro de 1999 e 39, Kaiser continuou como instrutor até meados de 1940, quando foi enviado para a linha de frente durante a invasão da França. Após essa campanha, ele se integrou no regimento Der Führer, que mais tarde faria parte da divisão SS das Reich. Em 1941, participou da invasão dos Balcãs e depois da Operação Barbarossa, avançando junto ao grupo de exércitos Centro em direção a Smolensk e Moscou. Durante essas campanhas, demonstrou uma liderança excepcional, o que lhe valeu a Cruz de Ferro de segunda classe e, pouco depois, a de primeira classe. Apesar de ter sido ferido várias vezes durante a ofensiva em direção a Moscou, Kaiser continuou a liderar sua companhia até que a contraofensiva soviética o forçou a se retirar. Após um período de recuperação, ele voltou para a linha de frente e, em 1943, foi designado para comandar um batalhão de semi-blindados dentro da Das Reich, agora reorganizada como uma divisão Panzergrenadier. Um dos momentos mais marcantes da carreira de Kaiser ocorreu durante a Terceira Batalha de Kharkov em março de 1943. Comandando o 3º Batalhão do Regimento Der Führer, ele desempenhou um papel fundamental na defesa e posterior reconquista da cidade. Embora as forças soviéticas tenham estabelecido uma trincheira anti-tanque e posições defensivas bem organizadas, Kaiser liderou um ataque surpresa que forçou os soviéticos a recuar. Em um ato de grande coragem, Kaiser decidiu avançar sem esperar reforços blindados, conseguindo capturar importantes posições inimigas, incluindo a estação principal de trens. Durante os combates, ele destruiu pessoalmente 4 tanques inimigos utilizando armas de mão, um feito que lhe valeu 4 insígnias prateadas de destruição de tanques e a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro em 6 de abril de 1943. Após sua participação em Kharkov, Kaiser continuou a lutar no fronte oriental, participando de batalhas como a de Kursk. Ele foi ferido novamente em agosto de 1943 e passou vários meses se recuperando. Em 1944, foi destinado como instrutor na SS Panzergrenadierschule em Prossetschnitz, onde se encarregou de treinar novos oficiais e soldados. Em novembro de 1944, foi nomeado comandante do 38º Regimento Panzergrenadier da 17ª Divisão SS Götz von Berlichingen. Durante os últimos meses da guerra, ele liderou a defesa de Nuremberg, onde suas ações lhe renderam uma recomendação para receber as folhas de carvalho para sua Cruz de Cavaleiro. No entanto, a condecoração nunca foi oficializada devido à caótica situação nos últimos dias do conflito. Em 29 de abril de 1945, Kaiser e seu assistente, Franz Kukula, partiram para uma missão de reconhecimento perto de Nuremberg. Nenhum dos dois retornou. Por anos, seu destino permaneceu um mistério, até que em 1976 foi descoberta uma vala comum perto da cidade. Os restos de Kukula foram identificados, mostrando que ele havia sido executado com um tiro na nuca. No entanto, o corpo de Kaiser nunca foi encontrado. Existem várias versões sobre o que pode ter acontecido com Vinzenz Kaiser. Alguns relatórios sugerem que ambos foram capturados por soldados americanos e executados sumariamente. Outros relatos afirmam que Kaiser pode ter sido assassinado ao se recusar a entregar sua cruz de cavaleiro a um soldado inimigo. Sem provas conclusivas, sua morte continua envolta em mistério, deixando em aberto especulações sobre seus últimos momentos. Apesar de seu desaparecimento e das controvérsias que cercaram as Waffen-SS, Vinzenz Kaiser é lembrado como um líder audaz e decidido, cuja coragem e habilidade tática se destacaram no campo de batalha. Werner Wolf, um oficial de elite nas Waffen-SS. Werner Wolf nasceu em 28 de novembro de 1922 em Memel, Prússia Oriental, em uma família alemã tradicional. Desde jovem demonstrou grande capacidade para a disciplina e liderança, o que o levou a se juntar às fileiras das SS quando tinha apenas 18 anos. Em 1940, ele ingressou nas Waffen-SS, especificamente na 1ª Divisão Panzer-SS Leibstandarte Adolf Hitler, uma unidade de elite que começou como a guarda pessoal de Hitler
e se transformou em uma das formações mais temidas do exército alemão. Seu rápido ascenso nas fileiras das Waffen-SS não foi por acaso. Desde o início, destacou-se por sua coragem e habilidades táticas, o que lhe permitiu subir rapidamente para o posto de Obersturmführer. Um dos aspectos mais notáveis na carreira de Wolf foi sua estreita relação com Joachim Peiper, um dos comandantes mais conhecidos e polêmicos das Waffen-SS. Peiper era um líder carismático e agressivo no campo de batalha, conhecido por sua audácia e frieza em combate. Wolf, por sua vez, compartilhava muitas dessas características, o que os levou a formar um vínculo estreito. Wolf foi designado como ajudante de Peiper no 2º Batalhão do Regimento de Granadeiros Panzer SS. Durante as campanhas no fronte oriental, sua lealdade e desempenho excepcional fizeram com que Peiper confiasse plenamente nele. Em mais de uma ocasião, Wolf assumiu o comando de unidades-chave quando Peiper não estava disponível. Um dos momentos mais importantes na carreira de Wolf ocorreu durante a Batalha de Kursk, em julho de 1943. Em uma das ações mais notáveis, ele destruiu pessoalmente um tanque soviético T-34 com armamento de infantaria, um ato de coragem que lhe valeu o reconhecimento de seus superiores. Pouco depois desse episódio, recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro em 7 de agosto de 1943, uma das mais altas condecorações concedidas na Alemanha nazista. Em novembro de 1943, durante outra ofensiva no fronte oriental, Wolf foi gravemente ferido na coxa por um disparo. Os médicos determinaram que sua perna deveria ser amputada, mas Wolf, em um ato de extrema ousadia, sacou sua pistola e ameaçou a equipe médica, disparando no chão para evitar a operação. Milagrosamente, ele se recuperou sem a necessidade de perder a perna. Após sua recuperação, Wolf foi transferido para o fronte ocidental, onde participou da Batalha da Normandia em 1944. Sua unidade foi destacada para a defesa de Tilly-sur-Seulles, um ponto estratégico vital durante os combates contra os aliados após o desembarque no dia D. Sua capacidade de liderar suas tropas em situações desesperadoras lhe valeu outra distinção, sendo premiado com a lista de honra de fechamento do exército da Wehrmacht. Com o fim da guerra se aproximando e a situação alemã cada vez mais desesperadora, Wolf e sua divisão foram enviados para a Hungria em 1945 para participar da ofensiva do Lago Balaton. Em 6 de março de 1945, sua unidade obteve alguns sucessos iniciais, atingindo as linhas soviéticas com ataques precisos e eficazes. No entanto, a esmagadora superioridade numérica soviética logo se fez sentir, e os alemães começaram a sofrer perdas catastróficas. No meio de um dos confrontos mais intensos, seu tanque foi atingido por um disparo inimigo, o que lhe causou uma grave ferida na cabeça. Ele foi evacuado rapidamente para um hospital de campanha, mas seus ferimentos eram demasiado severos. Em 19 de março de 1945, Werner Wolf faleceu, apenas 2 meses antes do fim da guerra e 9 meses após ter se casado com sua esposa Helga na Bélgica. Kurt Meyer, o general mais jovem das Waffen-SS. Kurt Meyer nasceu em 23 de dezembro de 1910, em Jerxheim, uma pequena localidade da Baixa Saxônia, Alemanha, proveniente de uma família de classe trabalhadora. Em 1930, Meyer se afiliou ao Partido Nazista e, um ano depois, em 1931, se juntou às SS. Sua ambição e dedicação ao regime fizeram com que se destacasse rapidamente. Em 1934, foi transferido para a Leibstandarte SS Adolf Hitler. Meyer participou da anexação da Áustria em 1938 e da ocupação da Tchecoslováquia em 1939. No entanto, seu verdadeiro batismo de fogo ocorreu com a invasão da Polônia em setembro de 1939. Lá, comandando uma unidade de exploração, destacou-se por sua agressividade em combate, embora também tenha sido acusado de ordenar o assassinato de 50 judeus em Modlin. Em reconhecimento ao seu desempenho no fronte, recebeu a Cruz de Ferro de 2ª classe após ter sido ferido em combate e ter permanecido no comando. Durante a invasão da França em 1940,
Meyer liderou o avanço da Leibstandarte com um batalhão de motociclistas e veículos blindados leves. Sua velocidade e audácia lhe valeram o apelido de Schneller Meyer, Meyer Veloz. Na campanha dos Balcãs de 1941, sua unidade foi crucial para cortar a retirada dos britânicos e gregos em Castória, capturando mais de 12.000 prisioneiros. Essas ações lhe renderam a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro. Quando a Alemanha lançou a Operação Barbarossa em junho de 1941, Meyer e sua unidade foram a vanguarda do avanço para a Ucrânia. Participou da captura de Mariupol e de intensos combates em Rostov, sendo condecorado com a Cruz Alemã em ouro. No entanto, sua resistência física foi afetada e ele precisou ser retirado temporariamente do fronte devido à disenteria. Ao retornar em 1943, o panorama havia mudado. As forças alemãs estavam em retirada e uma grande ofensiva soviética se aproximava. Meyer e sua unidade participaram da Terceira Batalha de Kharkov, onde suas táticas de guerra relâmpago foram decisivas para a recuperação da cidade. Durante os combates, conseguiu capturar todo o Estado-Maior de uma divisão soviética, consolidando sua reputação como um líder audaz. Pelo seu desempenho nesta batalha, foi condecorado com as folhas de carvalho para a Cruz de Cavaleiro. Com a guerra virando contra a Alemanha, Hitler ordenou a criação de uma nova divisão das Waffen-SS, composta por jovens da Hitlerjugend. Embora Meyer esperasse receber o comando, este foi atribuído a seu amigo Fritz Witt. No entanto, Meyer foi designado comandante do 25º Regimento Panzergrenadier da 12ª Divisão SS Panzer Hitlerjugend. Em março de 1944, a divisão foi transferida para a Normandia em previsão do desembarque aliado. Quando começou a Operação Overlord em 6 de junho de 1944, Meyer e seu regimento foram os primeiros a contra-atacar as tropas canadenses. Em 14 de junho, Fritz Witt morreu em um bombardeio, deixando Meyer no comando da divisão com apenas 33 anos. Isso o tornou o general mais jovem das Waffen-SS. Sob sua liderança, a divisão resistiu por mais de 60 dias sem descanso ou reforços, causando enormes baixas nas tropas britânicas, polacas e canadenses. Entre 4 e 9 de julho, Meyer comandou a feroz defesa do aeródromo de Carpiquet, onde repeliram constantes ataques aliados, apesar de sofrerem 60% de baixas. Com a iminente queda de Caen, ordenou uma retirada tática para se reorganizar na Bolsa de Falaise. Lá, com o apoio dos blindados de seu velho amigo Max Winche, conseguiu abrir uma brecha nas linhas inimigas, permitindo a evacuação da maior parte das forças alemãs presas no cerco. Em setembro de 1944, enquanto realizava uma missão de reconhecimento perto de Durnau, na Bélgica, foi capturado por partidários e entregue aos americanos. Inicialmente não foi reconhecido como oficial das Waffen-SS, o que provavelmente lhe salvou a vida. No entanto, um colaborador alemão o denunciou e ele foi levado para a Inglaterra como prisioneiro de guerra. Em dezembro de 1945, Meyer foi julgado por um tribunal canadense na cidade de Aurich, Alemanha. Ele foi acusado de ordenar a execução de prisioneiros de guerra durante a Batalha de Caen. Embora tenha se defendido energicamente e a solidez das provas contra ele tenha sido questionada, foi condenado à morte. Graças à intervenção de diversas personalidades, a sentença foi comutada para prisão perpétua. Passou 5 anos em uma prisão no Canadá antes de ser transferido para uma cadeia alemã em Werl. Finalmente, em 1954, após 10 anos de encarceramento, foi libertado por bom comportamento e pressão de ex-militares alemães. Após sua libertação, Meyer se tornou um defensor ativo dos veteranos das Waffen-SS, juntando-se à AIAG, uma organização dedicada à reivindicação desses ex-combatentes. Escreveu suas memórias sob o título Grenadiers, onde tentou justificar o papel das Waffen-SS na guerra. Trabalhou como distribuidor de cerveja e se estabeleceu em Hagen, Renânia. Em 23 de dezembro de 1961, no mesmo dia de seu aniversário, morreu repentinamente aos 51 anos. Seu funeral foi multitudinário, com mais de 15.000 pessoas presentes.